Boa noite, povo de Deus, que a paz do Altíssimo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Thalisson e nessa noite eu tenho um recado de Deus para abençoar a sua vida. Logo após nós fazermos uma oração para que Deus venha abençoar a sua vida, abençoar a sua noite, para que você possa ter uma noite de sono tranquila na presença do Senhor Jesus. Mas antes eu peço a você, por gentileza, que está nos visitando aqui pela primeira vez, que seja bem-vindo em nosso canal. Já aproveita, se inscreva, compartilhe, ative o sininho de notificações, deixe aí o seu like, o seu comentário, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a nossa mensagem está aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. O que é o arrependimento? Arrependimento é reconhecer o erro, reconhecer a falha. Arrependimento é a pessoa olhar para dentro de si e ver aonde errou, aonde falhou. Isso é arrependimento. É quando a pessoa ela olha, poxa vida, eu errei, eu falhei. Ela é humilde em reconhecer o seu erro, reconhecer a sua falha. Assim como o filho pródigo, a Bíblia diz que certa vez ele afastou da casa do pai. Ele partiu da casa do pai e foi para uma terra longínqua, foi para o mundo, longe do cuidado do pai. E a palavra de Deus nos fala que lá no mundo, ele quebrou a cara lá no mundo, ele viu que a vida não era bem daquela maneira que ele achou que seria. Ele achou que estando longe da casa do pai, ele seria livre, ele poderia viver a vida dele sem ter o cuidado do pai. Mas a Bíblia diz que o filho pródigo, ele cai em si, ele se arrepende. Então ele volta para a casa do pai e diz: Pai, pequei contra o Senhor e pequei contra Deus. Não sou digno mais de ser chamado seu filho, mas me receba, Senhor, como seu servo. Me receba, Pai, como um dos seus servos. Então o pai o recebe de volta. Mas o filho pródigo, ele foi humilde em reconhecer o seu erro, em reconhecer a sua falha. Ele viu que o pecado não estava no pai, mas estava nele, que se afastou, que deu lugar ao diabo para sair da casa do pai. Aqui o apóstolo Paulo está falando: arrependei-vos, veja qual é o seu erro, o seu pecado, e se arrependa e converta-se. O que é conversão, pastor? É mudança de direção, é mudança de comportamento. A pessoa ela entende que errou, que falhou, então ela abandona aquele pecado, ela abandona aquela falha. E aí o que acontece? O pecado dela é perdoado por Deus. Naquele mesmo momento o diabo perde força sobre aquela vida, pois o diabo já não pode mais usar aquela acusação contra aquela pessoa, porque ela alcançou de Deus perdão. Quando a pessoa ela se arrepende, entende o seu erro e se converte, muda de caminho, muda de direção, ela recebe perdão de Deus. E aí vem a presença de Deus trazendo sobre a vida dessa pessoa refrigério, força, ânimo. O pecado, irmão, ele é tão sério que a Bíblia fala que ele faz com que Deus venha tampar os seus ouvidos, encobrir o seu rosto, para que não venha ouvir as nossas orações. E o que é o pecado, pastor? É tudo aquilo que nos afasta de Deus, é tudo aquilo que rouba o seu coração da presença do Altíssimo. Então quando a pessoa ela se arrepende dos seus pecados e volta o seu coração para Deus, o nome dela é escrito novamente no livro da vida, e toda acusação que o diabo juntou naquele momento que aquela pessoa andou sem Deus, sem vida, sem esperança, Jesus ele lava, purifica essa pessoa, e o diabo já não pode mais usar contra essa pessoa, porque foi apagado os pecados dela.
A Bíblia diz que quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, Deus lança o pecado, o erro dela no lago do esquecimento. Nem Deus se lembra mais. Então, se você talvez está vivendo uma vida turbulenta, talvez você está aí distante da presença do Senhor, se arrependa, volta para Deus, para que seja apagados os vossos pecados, para que a presença do Altíssimo possa habitar dentro de você, e assim você possa viver uma vida de descanso, uma vida abrigada no esconderijo do Altíssimo, na presença de Deus. Amém? Então vamos orar. Eu quero unir a minha fé juntamente com a sua neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Santo, Santo é o Senhor. Não há outro além de Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Louvamos e glorificamos o Teu nome, ó Deus, por essa palavra. Ó Deus, o pecado é tão sério que a Tua palavra diz que o Senhor encobre os ouvidos, para que não venha ouvir as nossas orações. Pai, em nome do Senhor Jesus, é por isso que nós nos achegamos diante do Senhor nessa noite, para pedir perdão ao Senhor por todos os nossos pecados, erros e falhas. Pai, lava-nos, purifica, santifica-nos, ó Deus, porque queremos, ó Pai, viver uma vida em Tua presença, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, se talvez esteja alguém, ó Deus, que está ouvindo essa oração, que está vivendo debaixo do pecado, Senhor, uma vida prisioneira ainda das trevas, deste mundo, ó Deus Todo-Poderoso, às vezes está debaixo de uma maldição. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda maldição se quebra agora, que caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. A Tua palavra diz, Senhor, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai, liberte essa pessoa de todo vício, liberte essa pessoa de todo pecado, de toda maldição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o tempo do refrigério possa chegar sobre essa vida, sobre essa casa, sobre essa família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu declaro no nome de Jesus as Tuas bênçãos, ó Pai, que enriquece e não acrescentam dores sobre a vida dessa pessoa que está ouvindo essa oração, que ouviu essa palavra, ó Pai, que os anjos do Senhor acampem ao derredor dessa casa, dessa família, dos filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Proteja-os, ó Pai, de todo mal, de todo ataque do inimigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.